Fala pessoal, e aí, tudo bom? Professor Caio aqui novamente. Vamos dar continuidade agora no presente simples, trabalhando aqui simple present, mas agora nós vamos para a terceira pessoa do singular. Nós já vimos como funciona o simple present, trabalhando com os sujeitos I, we, you e they, e agora nós vamos iniciar o presente simples, o simple present, com he, she, it. Trabalhando com recheate, nós precisamos ter um pouquinho mais de atenção quanto a alguns elementos, tá? Alguns detalhes que podem complicar um pouco, mas não é difícil, é só porque precisa de atenção, viu? Então vamos nessa? Vou projetar a minha tela aqui para vocês. Vamos ver se ela aparece. Boa! Show! Então, ó, minha tela já está aparecendo aí. Vamos trabalhar Simple Present, continuando o nosso Simple Present, mas agora trabalhando com terceira pessoa. Então, subject, he, she, it, que entendemos como third person. Pronto, terceira pessoa do singular. He, she, it. Top. Então vamos lá, vamos imaginar que estamos aqui nós dois conversando. Eu, primeira pessoa, estou conversando. I. You, você, segunda pessoa. Com quem eu estou conversando? Então, temos duas pessoas tendo uma troca de ideias aqui. Quando, de repente, uma pessoa chamada, sei lá, Márcia, decide entrar na nossa conversa. Quem foi a terceira pessoa que entrou na conversa? Ela, a Márcia. Então, eu estou utilizando she para substituir Márcia, ok? Vamos. Então, vamos lá de novo. Eu, primeira pessoa, eu estou conversando com você. E o, segunda pessoa, duas pessoas conversando. Eu, você, quando, de repente, o Pedro entra na nossa conversa. Quem foi a terceira pessoa a entrar na nossa conversa? Ele, o Pedro. Substituindo o nome Pedro, he. Combinado? Vamos para isso agora. Estamos novamente, eu, primeira pessoa, conversando com você, segunda pessoa. Duas pessoas conversando quando, de repente, o meu celular entra na nossa conversa. Beleza? Qual foi a terceira pessoa que entrou na nossa conversa? O celular. Então, o celular eu vou substituir por it, ok? Só para dar um exemplo bem besta do funcionamento desses três pronomes, porque às vezes esquece que o pronome tem essa função, é uma palavra pronome que eu quero substituir. No caso, eu quero substituir celular, it, Pedro, he, Cláudia, Maria, she, ok? Então é para isso. Essas são, então, as nossas três pessoas do singular, viu? Então vamos trabalhar iniciando com. Lembra que nós vimos agora há pouco? I watch. Não, vamos mais fácil. Mais fácil, mais fácil, mais fácil. Vamos com I. Não quero essa, eu queria mais fácil que isso. Play. Pronto. I play video games. I play video games. Nós já sabemos que a estrutura do presente funciona. Iniciamos com o sujeito I. Seguimos para um verbo play. I play. Eu jogo. E caminho para o meu objeto. Videogames. Complementando ali a informação do meu verbo. I play video games. Eu jogo videogames. Beleza. Estou falando de um fato. Eu jogo. Beleza. Se eu fosse mudar, we play. Não muda. Se eu fosse mudar para you, you play. Não muda. They play. Continua não mudando. Porém, se eu alterar
o meu sujeito para he, agora eu quero falar que ele joga videogame. He play, de jeito nenhum, não mesmo. Agora nós vamos ter que adicionar a letrinha S. A forma correta de falar é he plays videogames. He plays videogames. Pergunta: aquele S tornou o verbo plural? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é só porque a gente está muito acostumado aqui a colocar S em tudo e sair criando plural que é assim que funciona. Não, não. Quem joga videogame? Ele joga videogame. Ele joga. Não jogam. Mas peraí, se eu fosse falar que eles jogam, aí seria plural. Mas se eu estou falando eles, não era they? E quando eu estou com they, eu não trabalho com S. Eu trabalho dessa forma. They play videogames. Então, aquele S naquele verbo não é plural, não tem nada a ver com isso. Aquele S está acontecendo porque estamos construindo uma frase. E aí eu vou te dar a dica. Checklist. Checklist é uma frase no presente? Sim, é uma frase no presente. Eu estou falando que ele joga. Eu estou falando no presente na terceira pessoa. Se eu estiver falando no presente na terceira pessoa, eu tenho que ter um cuidado especial aqui. Então, deixa eu alterar essa frase aqui. He, he plays videogames. Ótimo, ótimo, ótimo. E aí, quando eu falo he plays videogames, essa frase, he plays videogames, é uma frase afirmativa, negativa ou é uma pergunta? É uma afirmativa. Pronto. Esse é o seu checklist. Quando você conseguir bater aqueles 3 itens do seu checklist, significa que você precisa fazer uma transformação no verbo, tá bom? Então, olha só. Estou comunicando no presente? Ele joga quando? Ele joga hoje. Porque se fosse no passado, ele jogava, né? Beleza. Ele vai jogar no futuro, ele jogará. Não. Beleza. Então eu estou no presente. Show. O primeiro aqui tá ok. Vou colocar um ok bem aqui dentro. Pronto. Segundo, quando eu falo que ele joga, eu estou falando na terceira pessoa, eu estou falando que é ele, ou eu estou falando que sou eu? Se sou eu não modifico o verbo. Se for they, não modifico o verbo. You, não modifico o verbo. We, não modifico o verbo. Só modifico o verbo presente, terceira pessoa. Presente, he, she, it. A minha frase tem he, she, it? Tem he, she, it. Ok. Terceira e última informação, se essa frase ela é uma afirmativa ou interrogativa, negativa. Quando eu falo que ele joga, he plays videogames, eu estou afirmando que ele joga. Pronto. Bati os meus 3 itens. Agora eu vou precisar organizar a nossa informação em 3 possíveis alterações. Vou deixar isso daqui bem guardado aqui. Primeiro conjunto de informação. Estou vendo, tentando ficar reto. Deixa eu ver se está reto. Deve estar reto. Se não tiver, vocês me perdoam aí. Espero não atacar a labirintite de ninguém. Vamos nessa. Se o nosso verbo, aquele verbo que eu estou falando ali, ó, replace, se o verbo que eu estiver utilizando na minha frase for um verbo terminando com verbos que finalizam, verbos que terminam com O, SS, SH, CH, X, Z, se o verbo finalizar com alguma dessas letrinhas aqui, eu tenho um tipo específico de transformação. Vou colocar aqui como se fosse a nossa regra 1. Tá? Essa é a nossa regra 1.
Trabalhando na minha regra 1, onde o verbo bateu aqui, presente, terceira pessoa, afirmativo, o verbo finaliza com O, S, S, SH, CH, X e V, vamos para a primeira alteração. Olha o verbo play. Se encaixou? Não se encaixou. Então, beleza, você já sabe que não é só colocar a letra S. Para essa situação, a alteração será adicionar as letras ES no final do verbo. Combinado? Deixa eu te dar um exemplo, então. Eu posso falar que vamos lá, he go. Eu quero dizer que ele vai. Ah, ele vai a pé, ele vai para a escola, por exemplo. He go. Mas se eu estou falando que ele vai no presente, ele vai para a escola. Estou comunicando o fato. Sim, sim, não se preocupe. Ele vai para a escola. Presente. Ele vai para a escola é terceira pessoa. Presente, terceira pessoa. Último item. Eu estou afirmando? Sim, estou afirmando. Ele vai para a escola. Eu preciso alterar o meu verbo. O meu verbo finalizou com a letra O, terminou com a letra O. Finalizando com a letra O, acrescento o ES. He goes. He goes to school. He goes to school. Ele vai para a escola. He goes to school. Vamos mudar essa frase aqui. He goes to school by bus. For example. He goes to school by bus. Ele vai para a escola de ônibus. Ok? Beleza? Sossegado. Ele assiste. He watch TV. Ele assiste TV. Ele assiste TV. Ele assiste, está no presente ou ele assistia? Não, ele assiste, está no presente. Estão falando que é ele? É ele. Ele assiste. He, she, it. Beleza. Terceira informação. Eu estou afirmando que ele assiste? Estou. Ele assiste TV. Ok. Presente, terceira pessoa afirmando. Analisa o verbo. Verbo finalizando com CH. Terminou com CH, acrescenta ES. He watches. He watches. Se eu for modificar aqui, eu vou falar que he watches TV. He watches TV. Ok? He watches TV. Então, pronto. Temos vários outros verbos, é claro, mas para não ficar um vídeo muito extenso com uma matéria que já não é muito legal, eu vou seguir o barco, tá? Mas você já entendeu o funcionamento. Vou deixar aqui um exemplo. Vamos para a nossa segunda regra? A nossa segunda regra é quando o nosso verbo ele finalizar com uma consoante Y. Então, verbos finalizando com consonant Y. Verbo finalizando com consoante Y. Quando eu tiver essa situação, primeiro passo, eu vou ter que remover o nosso Y. Aqui, né? Eu tinha um Y, eu vou tirar ele fora aqui, ó. Vou riscar o Y da minha frase, deixar mais ou menos assim para você conseguir ver que eu vou perder o Y, combinado? E em seguida, eu vou adicionar ES. Pronto. Agora sim. Então, deixa eu te dar um exemplo. Eu posso falar que ele chora. Chorar é o verbo cry. Chorar. Ele chora. Ele chora no presente? Ele chora hoje? Sim, ele chora hoje. Presente. É ele que chora? É ela que chora? É alguma coisa que chora? É he, she, it? Sim, ele. Estou afirmando? Estou. Ele chora. Presente, terceira pessoa, afirmativo. Analisa o verbo. O verbo finalizou com consoante Y. R, Y. Remove o Y. E S. He cries. Ele chora. Ok? Ele chora. He cries. Pronto. Segunda regra. He cries. Poderia então falar, sei lá, aqui um exemplo. He always cries. He always cries. Ele sempre chora. Ó, agora aqui associando com o conhecimento do advérbio de frequência. Não é? Always, sometimes, etc. e tal. Né? Então, he always cries. Ele sempre chora.
Perfeito. Vamos, então, agora para a minha última regra. A última regra é mágica. A regra 3. A regra 3. Aqui, ó, deixar assim para não confundir. He cries. Pronto. Agora, a nossa regra 3. Ô, rapaz. É assim. A regra 3, na minha cabeça, ela fala que se não estiver na regra 1, então você viu lá, não funciona na regra 1. E você viu o verbo que também não funciona na regra 2, ele só pode estar na regra 3. Brilhante. Brilhante, brilhante, excepcional. Excepcional. Mas é isso mesmo, quer ver? Olha como é simples. Então eu tenho o verbo que ele não se encaixa nem na regra 1 e nem na regra 2. Peraí, mas que verbo que não se encaixa? O primeiro verbo que a gente utilizou hoje não se encaixa. O primeiro verbo era o verbo, lembra? He plays. Não era assim? He plays. Olha só, vamos analisar só o play. Olha só, play. Verbo, ok. Presente, terceira pessoa afirmando? Sim, ele joga. Tá, top, beleza. É um verbo que finaliza com O, SH, etc e tal ali? Não é. É um verbo que finaliza com consoante Y? Não. É uma vogal. Vogal Y. Não se encaixa na primeira, não se encaixa na segunda. A terceira regra fala: se não encaixa na primeira, nem encaixa na segunda, coloca o S e vai ser feliz com a sua vida. Pronto. He plays videogames. Pronto, aqui, ó. He plays videogames. Viu? Então, é bem simples. Você só vai acrescentar o S aqui. Show de bola. Não é? Sossegadaço. Então, aqui, a gente tem presente, terceira pessoa, trabalhando com as transformações do verbo. Mas aí você poderia falar, uai, acabou o presente na terceira pessoa? Queria que isso fosse verdade, mas não é. O que nós temos aqui é presente na terceira pessoa afirmativo. Eu só trabalhei com a parte afirmativa nesse vídeo. Porque na parte interrogativa e na parte, perdão, na parte interrogativa e na parte negativa, nós não temos nada disso daqui acontecendo, tá? Toda essa regrinha que você acabou de ver, ES, IES, US, não vai valer para negativa, não vai valer para interrogativa. Então, acho que a parte mais chatinha é essa aqui, presente, terceira pessoa, afirmativo, modificando os verbos. Combinado? Então eu vou gravar um outro vídeo. O próximo vídeo vai ser apenas focando presente, terceira pessoa, negativo e interrogativo. Combinado? A gente se vê. Até mais.